O lúpulo ele cresce no sentido do relógio, no sentido horário, entendeu? Então assim, se você enrola no sentido anti-horário, ele vai crescer e a partir do momento que ele começa a crescer, ele vai desenrolar, porque isso é o movimento da planta, se chama movimento dextrogiro, que é a planta trepadeira, o lúpulo, então ele cresce enrolando no sentido horário. Então você vai pegar esses 2 ramos menores para facilitar, você já enrola no ramo grande, entendeu? No sentido horário. Você tem que fazer com calma, com cuidado, porque você não pode quebrar o ponteiro, tá? Então assim, depois que você enrolou aqui 2 ramos nesse, você vai enrolar esse aqui grande, aí os outros que já estão enrolados nele já vão subir junto com ele. Vou te falar, hein? Quer apostar comigo? Porque 1 mês ele tá lá no topo. Tem que aprender a fundo o lúpulo aí, nesse hectare aí, mergulhar nele aí, trabalhar duro, conhecer bem, fazer a colheita, pra gente às vezes um dia poder, eu não sei, às vezes no futuro próximo aí, no próximo ano, às vezes, já tentar aumentar essa área aí. Dentro de uma cadeia de consumo, por exemplo, que é a cerveja, que o Brasil é o 3º maior consumidor do Brasil. E lúpulo é um ingrediente imprescindível, insubstituível. Você aceitar de que 100% é importado, não é. A partir desse momento que se viabilizou que ela é viável, então temos um espaço muito grande para substituir uma boa parte desta importação e que daria para uma cadeia um equilíbrio melhor. O lúpulo é uma cultura que tem uma demanda nutricional, uma exigência muito maior do que o café. Então com isso a gente fez todo o projeto de preparo do solo, né, para que a gente conseguisse chegar nos níveis ideais que a gente queria. E aí já foi feito todo esse preparo do solo, tanto em área total quanto nos sulcos de plantio. E aí a gente fez uma nova análise, que foi há 5 meses atrás, para ver se realmente o que a gente fez aqui estava condizente com o que a gente tinha planejado. E agora a gente está fazendo essa nova análise aqui, né, mais ou menos 4 meses depois da segunda análise, para a gente ver como que está o solo agora. E então essa análise aqui que vai orientar a gente para todo o manejo nutricional, né, para o desenvolvimento dessa primeira safra, para que a gente consiga ter plantas bem produtivas já logo nesse primeiro ano de produção, né? O começo foi arranca, né, do café, depois preparamento do terreno aí do solo, e foi muita etapa, né? Foi muita coisa até chegar aí, né? Olha, cada dia acontece uma coisa diferente, né? Como é novidade, então todo dia a gente tem que estar fazendo uma coisa que nunca fez, porque é diferente do café. A gente está acostumado com o café, né? O lúpulo é muito diferente, então cada dia é uma novidade. Isso faz com que a gente reflita para os próximos passos. Dá uma certa angústia, porque agora é esperar, a gente depende muito mais do clima, muito mais do tempo, da energia das plantas para elas crescerem. O processo vai ser um pouquinho parecido, né? O crescimento da planta, o crescimento do Teodoro, os problemas que vão vir, as coisas que eu não entendo ainda, tanto do meu filho, que vai ser o meu primeiro, quanto das outras filhas, que são essas plantinhas de lúpulo. E é uma expectativa boa, que mais uma vez dá aquele frio na barriga, mas com a sensação de que eu quero realmente entrar nessa jornada do Teodoro, do lúpulo brasileiro, para que a gente possa aprender juntos e crescer juntos. O que nos deixa bastante animados e com grandes perspectivas é de que ela é uma realidade no Brasil. Ela tem, além de ser uma realidade, ela está conseguindo ser uma realidade com até 2 safras. Então, com ajustes
em termos agronômicos, em termos de luminosidade, permite que, de fato, o lúpulo venha a ser uma cultura agronômica, economicamente viável e interessante. Aqui também é um desafio diferente, né? Acho que todo projeto tem esse desafio diferente, que a gente está plantando no inverno. Então é uma época que assim, o metabolismo da planta ele é um pouco mais devagar. E aí com isso a gente quer fazer uma adubação, digamos assim, mais forte ainda, para que a gente tenha esse desenvolvimento mais acelerado. Então a gente tem que alimentar bastante essas plantas, né? Já entendendo que agora esse metabolismo da planta no inverno é um pouco menor, né, do que no verão. Então também é um desafio diferente desse projeto aqui, né? De uns 3 anos para cá, mais ou menos, teve uma evolução na cadeia produtiva que ninguém esperava. Porque até então, 2017 e 2018, eram pequenas iniciativas. Universidades começando as pesquisas, pequenos produtores tentando tocar a cadeia, mas nada que tivesse uma impulsão muito grande. Então, assim, eu percebi que houve esse aumento, as cervejarias elas estão mais interessadas e isso muda o cenário do lúpulo, isso torna uma alternativa de renda para o agricultor que está lá no campo. E isso é legal, isso é algo assim, positivo que a gente tem. O produtor ele tem que ser um pé no chão, né? Ele não acha que vai ser assim, a curto prazo ganhar uma escala, né? Mas eu digo assim, se o produtor ele tem futuro, se ele tem um acompanhamento técnico, se ele consegue estudar o mercado, né, que ele vai estar inserido, com certeza, sem dúvidas. Mas o produtor que chega mais aventureiro na cadeia, assim como em qualquer outro negócio, a chance de não dar certo às vezes é muito grande. E a gente fala assim que o lúpulo ele gosta de ver o dono, né? Então assim, tu tem que estar na lavoura o dia, no outro dia também, porque ele gosta. Os ditos populares é que ele gosta de escutar o pé do dono, né? Então você tem que estar lá. O maior desafio é de colocar todas as pessoas que envolvem um projeto na mesma sintonia. Talvez o meu maior medo lá atrás ele fosse ter o meu sogro, o Ricardo, embarcado nessa jornada. E esse medo acabou se tornando uma coisa que não existiu, porque meu sogro embarcou na jornada, ele está super na expectativa. E o medo maior, a parte mais desafiadora que ela veio acompanhando, ela ainda existe, é dar certo. Então, toda essa certeza, ela só virá quando o lúpulo estiver pronto, analisado, colocado na cerveja. Eu tenho os pés no chão o tempo todo, que é um projeto muito ousado que ele, infelizmente, ele tem possibilidade de dar errado. A gente tem que ser realista. Na minha cabeça, essa possibilidade é muito pequena e o maior medo é a gente chegar, plantar, fazer esse esforço todo e chegar lá na hora da análise laboratorial mesmo do lúpulo e a gente não atingir os padrões que a gente tanto espera e almeja. Mas não tem nada nessa vida que seja tão desafiador como lidar com as pessoas. Então, os desafios aqui no dia a dia do campo é manter todo mundo motivado. A turma mais me ensina do que eu ensino alguma coisa para eles. E a gente está aqui organizando o primeiro seminário internacional do lúpulo. É um seminário que a gente entendeu que era um momento da cadeia de dar esse passo de profissionalização. A gente entendeu que existia um ciclo, o lúpulo nacional tinha feito e a gente estava entrando num novo ciclo. Um ciclo de profissionalização, um ciclo de escala, né? Estávamos desse tamanho e estamos prontos para chegar num tamanho 10, 15, 20 vezes maior do que a gente tinha até hoje. Então a gente entendeu esse momento e resolveu convocar esse seminário internacional do lúpulo. Então a gente trouxe um pessoal, o Hernan Testa da Argentina, que já está acostumado a falar em lúpulo em escala, para debater. Por mais que assim, hoje não é compatível o que ele tem lá com o que a gente tem aqui hoje, mas a gente acredita que amanhã já vai ser assim. Então nada mais justo do que a gente chamar alguém que já está nesse mundo de lúpulo de escala para
ser a faísca, né? Despertar em todo mundo, para todo mundo entender, ele também entender, né? Vindo lá da gente entender que agora a gente está nesse novo momento, um momento de escala do lúpulo nacional. Experiencia realmente positiva y también la troca de conocimiento, porque ahí acontece una situación que puede ser muy pequeñita, pero es destacable. Se juntan dos consultores. Yo estoy siendo acompañado por un consultor y estoy visitando al cliente de otro consultor, y a mí me parece maravilloso esa troca. El mundo más evolucionado, que no creo que sea Argentina, o por lo menos no en su mayoría no es Argentina. Argentina son muchos mundos, Brasil son muchos mundos, pero para el mundo más evolucionado eso sería normal. En todos los casos destaco los 3 factores. No todo es dinero. Hay mucha gente con dinero y sabemos que el investimento del lúpulo requiere dinero, pero no vi el dinero solo. Vi el dinero, vi el tiempo y vi la inteligencia. Y esos 3 factores combinados no pueden fallar, porque a eso hay que acompañarlo de conhecimento. Nós vamos construir junto esse mercado. E isso que é importante. Desta forma, 1 mais 1 não é 2. 1 mais 1 dá 4. Porque você não repete os erros que os outros já cometeram. É muito engraçado, no meio da cidade. Olha. O lúpulo aqui brota da pedra. Olha o espacinho de terra que tem aqui. Eu estou impressionado, é realmente ver. E já tem lupulina, né? Já tem lupulina, sim. Quando eu vejo uma cidade igual essa aqui, tá? De verdade. Ela vem se preparando para receber o turista, para o lúpulo. Então a gente não tem no Brasil ainda uma estrutura pensando como essa, mas olha só que cidade linda. A gente pode fazer algo parecido assim, não só na nossa propriedade, mas para a cidade. Esse é o meu sonho no final das contas, não só para Belo Horizonte, que vai ter uma planta muito pequena de produção, uma fazenda cervejeira pequena, mas para Carmo da Cachoeira, como uma cidade do sul de Minas. Imagina isso aqui no Brasil, né? Um país tropical, ter lúpulo brotando aqui no canteirinho. Nós vamos fazer isso acontecer. E essa jornada que ela vai do campo ao copo, ela se torna cada vez mais nítida. A cada jornada que nós vivemos, né, nesse aprendizado de visitar os campos, de conhecer pessoas que estão envolvidas nesse processo, fica mais visível que o nosso objetivo ele é possível para transformar o Brasil num país lupuleiro. Quando a gente une todo o conhecimento que eles têm, a vontade que eles têm de passar isso para frente, eles querem ver isso no Brasil também. Me parece que el mundo del lúpulo es muy chiquito. Somos muy pocos los países que producimos lúpulo. Somos 27 y próximamente Brasil será el número 28 como productor comercial. Y yo creo que las personas que nos dedicamos al lúpulo en el mundo somos pocos, somos menos de 1000. Eso es un número muy chico. Y pensar que uno ya conoce a más de 100 es como que empezás a conocer gente de todos lados. Entonces el lúpulo a mí además me regaló un montón de amigos, porque como es un ambiente chiquitito, me parece que no pasa lo mismo con la ganadería y seguramente que no pasa lo mismo con la agricultura extensiva. Pero el mundo del lúpulo para mí es sinónimo de parte técnica y es sinónimo de mucha gente amiga. Por eso hago el Congreso de Lúpulo, porque lo hago con mucho amor, me entusiasma. O sea, es un sentimiento de conjugar un montón de cosas de la vida, que es el lugar donde uno adora vivir, la forma en que a uno le gusta trabajar. Esto es con gente, esto no es solo. Y eso es parte también del camino que uno elige como agricultor, poder emocionarse y apasionarse del producto que uno hace. Entonces combino lo que elegí como estudiante nerd sobre tecnicismo agronómico, combino lo que a mí me gusta comunicar y conversar, y si a eso le agregamos un final feliz con mucha cerveza y muchos amigos, más no se puede pedir. Tem que ter o primeiro a tentar, né? Ele foi o primeiro que trouxe a planta, botou aqui e falou, não, verdade, vou tentar produzir, né? Por que não dá, né? Tem que, assim, a gente escuta toda essa... tudo que tem na literatura, né? Então, assim, se a gente olhar o livro,
nunca ninguém ia tentar plantar no Brasil, né? E o mais interessante Nós é que ele depois, soube, né? somos Ele frutos soube dele. aproveitar e até fazer uma estratégia. Não, ele foi o percussor, né? Foi o que abriu as portas, tanto Foi. que hoje, assim, quem está desenvolvendo a cadeia, com as empresas, quem está acreditando nisso, apostando, somos nós, né? A gente está falando do Veraldi. Ele foi o primeiro pessoa que realmente plantou lúpulo no Brasil e conseguiu produzir, né? E o que a gente está falando é que ele abriu portas, né, para todos nós que hoje estamos aí desenvolvendo a cadeia de produção, né? Eu me lembro o dia que o Marcos da Baden, um amigo cervejeiro, me ligou e falou que estava se produzindo lúpulo no Brasil. Eu falei, lúpulo no Brasil? Todo mundo falou essa história. E estou eu aqui hoje, junto com vocês, querendo aprender. Rodrigo, eu quero aqui no palco te pedir desculpa. Eu ri da sua cara. Provavelmente 99% das pessoas que estão aqui riram da sua cara. Então, vamos dar uma salva de palmas de pés, à altura do que o Rodrigo merece, por favor. Obrigado. Esse movimento é fantástico, né? Tipo, mostra a força da produção, da vontade de quem está começando, né? Os pioneiros, os bravadores desse terreno de lúpulo no Brasil. Então, e o lúpulo, ele é essa paixão, né? O lúpulo não é uma planta normal, né? Quem tem tatuagem de cevada, de malte, agora procura quantas tatuagens de lúpulo, né? Então, essa paixão das pessoas descobrindo que se podia fazer lúpulo no Brasil de um lado, e na outra ponta vindo, cara, um grupo de uma comunidade lupuleira organizada, curiosa, unida. Muitas das pessoas, dos cervejeiros, que participam e participaram do começo do movimento da cerveja artesanal, estão aqui hoje. Então, essa troca de dizer, olha, a gente começou dessa maneira, tivemos esses erros, esses acertos, e vamos dividir, estamos juntos. No dia que acendeu a luz aí do campo, eu falei, acho que dificilmente já vi uma coisa tão bonita na minha vida, entendeu? No meio da roça, assim, você pega 300 lâmpadas lá, a coisa mais linda do mundo. Então, aqui está muito nítido a influência, a importância da iluminação no cultivo de lúpulo, né? Então aqui a gente tem a mesma variedade, só que essa linha aqui não está com iluminação e essa linha aqui está com iluminação. Então aqui a gente plantou o lúpulo no inverno, que é uma época que é ainda mais importante a iluminação, porque no inverno é onde a gente tem os dias mais curtos, né? Então a gente tinha temperatura a nosso favor, mas não tinha essa quantidade de luz, não é suficiente para a planta achar que o dia está alongando. Isso aqui a gente plantou tem 2 meses atrás, 2 meses e meio, e é impressionante ver como que as plantas conseguiram desenvolver rápido, chegar no topo da estrutura com tão pouco tempo de plantio, né? Se a gente comparar com todos os principais países produtores, a primeira safra, o desenvolvimento é muito baixo, o desenvolvimento vegetativo, a produtividade é muito baixa. E aqui, pelo que eu estou vendo, que a gente conseguiu desenvolver de crescimento vegetativo, eu acho que a gente vai ter uma produtividade muito boa, superior à primeira safra nos principais países produtores, né? Nós produzimos as mudas vindas das matrizes, e a característica e a preocupação nossa é produzi-la de uma forma uniforme, para que no campo possa ter um campo uniforme e que você possa ter uma produção na primeira colheita já bem significativa. E aí a gente faz todo um trabalho de preparação, de seleção das plantas, as melhores plantas, e a gente multiplica elas para prepará-las e para que o produtor possa recebê-las e em 4 meses ter uma belíssima colheita.
Olha, eu acredito que aqui vai ser uma fazenda referência, uma alternativa para produtores da região, entendeu? Uma região cafeeira aí. Para tirar a lavoura de café que já está plantada, eu gostaria de esperar mais um tempo. Vamos verificar se realmente é interessante mesmo. É um produto que nós estamos iniciando agora. Eu penso que a gente deveria esperar mais um pouco, até para ver se, por exemplo, esse plantio que nós fizemos, qual que vai ser a carga na segunda colheita, na terceira, na quarta. A produção dela é de quanto tempo? De 3 anos, 4 anos? Então, eu acho que a gente deveria, antes de arrancar a lavoura de café, nós deveríamos conhecer melhor essa planta e o mercado. Salvo engano, no Brasil tem muito pouco, parece que tem menos de 100 hectares de lúpulo. Quando você compara os números do café com os números do lúpulo, você fala assim, meu Deus, é muito maior, é maior ainda, são quase 3, 4 vezes o faturamento, mais 3, 4 vezes o trabalho. Só que esse trabalho, que ele agora parece muito distante, muito maior, ele vai ser otimizado, porque o café vem sendo otimizado há centenas de anos. O lúpulo não tem nem um ano que a gente começou a plantar aqui. E eu acredito muito que esse povo cafeicultor daqui é muito inventivo. Tivemos muito problema de ácaro, sabe? Aí fizemos um produto para café, junto com o óleo, deu uma queimadinha, mas deu uma sapecada nas folhas, como é tudo novo, às vezes a gente vai adaptando alguns produtos que usa no café e às vezes não tem problema. Queimou um pouquinho, entendeu? Mas não... acabou que não prejudicou muito não, entendeu? O benefício foi maior do que o malefício. Às vezes eu fui meio que saindo fora um pouco, querendo tomar conta por conta própria, sabe? Às vezes saindo um pouco das recomendações do Gabriel ali, querendo passar por cima no bom sentido, entendeu? Aí, mas queimou um pouquinho, mas não foi muito não, entendeu? Então a gente tem que tomar o cuidado, principalmente nessas plantas de café que estão mais perto do lúpulo, né? De realmente não ocorrer essa deriva de produtos. Que os produtos que a gente usa para o lúpulo são diferentes, as dosagens, concentrações e os produtos para o café. Então, se ocorrer essa deriva, pode ser que a gente tenha queima de folhas, pode ser que a gente tenha problemas aqui no lúpulo. Então, a gente tem essa dificuldade. O lado positivo disso, né, é que na florada de café a gente tem bastante abelhas visitando, então a gente tem um incremento de biodiversidade dentro do sistema, né? A gente não pode enxergar só os lados negativos, né? E vai que de repente a gente tenha um terroir diferenciado aí, a gente já sabe que os cafés do sul de Minas têm um terroir diferenciado, peculiar, né? E a gente sabe que o lúpulo aqui no sul de Minas com certeza vai ter um terroir diferenciado, né? Será que vai dar um lúpulo com aroma de café? Do campo ao copo eu falo que acho que é trabalho e força de vontade, é a minha definição de tudo, entendeu? Trabalho, força de vontade e garra. Foi um ano de muito ensinamento, acho. Estamos no caminho certo, acho. O meu papel aqui junto com todo mundo da Fazenda Cervejeira, junto com a equipe, com os engenheiros, com os especialistas, com os doutores em lúpulo, com os consultores, com os parceiros comerciais, é dar o pontapé inicial. Amor alinhado à tecnologia, produtividade, e aí a gente tem alta performance. A alta performance que a gente quer da cerveja, ela vem do campo ao copo.